Olá, bom dia. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Hoje, 29 de novembro de 2020, lição número 6 da série Parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus, elas são ensinamentos para nós de como nós devemos falar do amor de Deus, falar da Bíblia Sagrada para pessoas de forma que elas possam compreender ou de forma que possamos exortá-los sem eles ficarem magoados, né? Bom dia para a irmã Rose, para a irmã Aldenira, para o irmão Legilson, para o irmão Bené, toda a família, todos vocês que já estão clicando e acompanhando conosco, né? Vamos aprender juntos um pouco mais. Hoje o tema da nossa lição é sinceridade e arrependimento diante de Deus, com base na parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar. Vamos fazer uma oração para começar? Amém? Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, nos colocamos aqui, meu Deus, diante da Sua presença, adorando, glorificando, exaltando e pedindo, meu Deus, que a Sua graça, que o Seu poder venha a ser sobre nós. Abra nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender a Sua palavra. Instrua-nos para que possamos fazer certo, conforme aprendemos na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Vamos para a leitura, o título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. O texto áureo, Mateus capítulo 23, versículo 12, que diz: E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, aquele que se humilha diante do Senhor, será exaltado, será reconhecido. E aquele exaltado, aquele orgulhoso, diante do Senhor, ele será humilhado. Verdade prática, cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Amém? Orgulho e arrogância é muito comum em pessoas que se julgam o mais preparado espiritualmente do que os outros, aquele que acha que a sua oração é mais perfeita do que os outros, que Deus usa mais ele do que outros, enfim. O reino de Deus, ele é um corpo e Cristo é o cabeça. Portanto, como corpo, cada membro tem a sua importância, né? Imagine aqui uma mão, 5 dedos. Se você perder o menor dedinho, ele vai fazer falta, né? Ele vai fazer falta. Então, a igreja, ela é assim, ela é um corpo. Então, qualquer membro que você perde, qualquer pessoa que desgarra, você sente falta, né? Essa pessoa faz falta no meio. E por isso nós devemos ter um tratamento uniforme, um tratamento isonômico, igual para todos, né? Bom dia ao irmão Everton, que Deus abençoe ele, a sua esposa Michele, a filha Yasmin, né? Que todos possam ser alcançados pela graça de Deus. Amém? Vamos lá, vamos para a leitura, Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, quando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque aquele, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer
que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Parábola que Jesus contou para pessoas que estavam ali naquele conflito de entendimento em saber quem fazia mais no reino de Deus, quem era mais importante no reino de Deus, quem orava melhor, quem orava mais, quem fazia a oração que agradava a Deus, enfim, era essa discussão que estava ali naquele momento. E quando Jesus contou essa parábola, as pessoas ali ao redor tinham um desfecho diferente. Eles pensavam que a oração do fariseu fosse a melhor oração, porque o fariseu não era pecador, o fariseu jejuava 2 vezes por semana, o fariseu sabia orar, o fariseu era conhecedor da palavra, e o publicano ele era um pecador. Ele era um pecador. Mas, para surpresa de todos, a oração que foi aceita foi a do publicano. Por quê? Porque ele foi sincero. O fariseu aqui, ele cometeu um pecado que a gente tem que estar atento, né? Porque comumente pode acontecer com qualquer cristão. É o pecado do autojuízo, de dizer eu sou santo, eu sou puro, eu sou reto, eu agrado a Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse é um pecado também. Esse aí está ligado ao quê? A vaidade e ao orgulho. Está ligado à vaidade, ao orgulho, e ao mesmo tempo é a autojustificação. Ou seja, você está se exaltando, dizendo que é suficiente para salvar a si próprio. E todos nós somos dependentes de Cristo, todos nós precisamos de Cristo, e todos nós só alcançamos a misericórdia de Deus através de Cristo. As nossas obras, elas são importantes, mas elas não são determinantes para a nossa salvação. Elas são importantes no nosso dia a dia, importantes para o fortalecimento do reino de Deus, mas o que nos leva à salvação é a nossa atitude de fé, né? A nossa decisão de fé. Ora, o apóstolo Paulo ele fez uma grande obra no reino de Deus, né? Para Cristo. Que obra maravilhosa que o apóstolo Paulo fez. Mas quando ele morreu, o destino dele foi o mesmo daquele ladrão que estava na cruz do lado de Jesus e que não fez obra nenhuma para o reino de Deus, mas creu que Jesus era o Filho de Deus, creu que Jesus era o Salvador e foi salvo. E foi salvo. Então a salvação é pela fé e não pelas obras. Porém, as obras são muito importantes para o reino de Deus e quem as faz será coroado pelo que fez no dia do grande juízo. Mas até lá, o que vale é a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos ver aqui na lição o que diz sobre essa parábola, né? Interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Nós estamos aqui diante de uma parábola que é uma narrativa indireta simples. O que é uma narrativa indireta simples? A comparação entre duas pessoas diferentes. O fariseu, aquele que se dizia perfeito diante de Deus. E o publicano, aquele que reconheceu que a vida dele era um fiasco, que ele era um pecador, que ele era indigno. Então são duas pessoas totalmente diferentes, por isso a narrativa ela é indireta, simples. Essa parábola Jesus contou com o objetivo de ensinar a atitude correta na hora da oração. Como é que nós devemos nos comportar no momento da oração, né? Como é que nós devemos orar de forma que agrade a Deus. Além de preservarmos na oração, é preciso cultivar uma atitude correta de oração. Tá? Não basta só orar, é preciso orar corretamente. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque às vezes a oração de 5 minutos, ela tem mais valor do que a oração de 1 hora. Não que você não deva orar muito, pelo contrário, você tem que orar muito. Mas a sua oração ela tem que ter objetivo. Ela tem que ser sincera e ela tem que ser uma oração humilde. Aí Deus vai ouvir e Deus vai atender. Amém? Vamos lá, quem era o fariseu? O fariseu, ele pertencia a uma das principais seitas do judaísmo.
As principais eram o fariseísmo, né, os zelotes e os saduceus. Eram as principais seitas do judaísmo. Mas os fariseus, eles eram os mais exigentes no cumprimento da lei, eles eram mais detalhistas no cumprimento da lei, eles prestavam atenção nos pequenos detalhes da lei, da palavra, na pontuação, nesses detalhes assim. Então eles eram altamente conhecedores da palavra, né? dos livros da lei de Deus, mas no entanto o cumprimento não era bom. Eles eram orgulhosos, eles eram prepotentes, eles eram egoístas, né? Eles eram perseguidores. Então o que adianta ter amplo conhecimento e não viver? Importa ter grande conhecimento da palavra e viver a palavra. Nós temos que ser bons praticantes da palavra e não apenas bons ouvintes. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Tem pessoas que conhecem tudo na Bíblia. Mas quando você vai analisar a vida dessa pessoa, deixa a desejar. É uma vida de alguém que parece que não conhece a palavra de Deus. Porque ele conhece a letra, mas ele não coloca em prática, ele não vivencia aquilo. Então não adianta. Você tem que conhecer e praticar. Cada vez que a palavra de Deus é anunciada, nós temos que ver em que aquilo encaixa para nós. Porque tem gente que está escutando a palavra e fala, isso aqui cabe para fulano, isso aqui cabe para Beltrano, isso aqui cabe para Cicrano, mas não cabe para ele. Ao contrário, quando a palavra de Deus é anunciada, é para nós. Pode ter 100 pessoas ao redor, mas ela está sendo anunciada individualmente para cada um de nós. Então nós temos que receber a palavra e ver em que ela se aplica para nós, em que ela é útil para nós. Amém? O fariseu, então, ele pertencia a uma das principais seitas do judaísmo. Eles exerciam grande influência no meio do povo por ser conhecedores da palavra. Eles exigiam o cumprimento detalhado da lei, inclusive os móveis e os utensílios do templo, até esses pequenos detalhes eles observavam, vestimenta, usos e costumes, né? Tudo isso eles observavam, porém a vivência deles deixava a desejar. Então não adianta nada os exageros humanos, não adianta nada os exageros pessoais, no fingimento de uma santidade. Não adianta fingir uma santidade, mas temos que buscar uma vivência que agrada a Deus. Temos que buscar uma vivência que desperta em Deus o olhar para nós e nos ver diferente de como éramos, não diferente dos outros, né? Tem que ser diferente de nós mesmos, porque tem muitas pessoas que falam, eu sou melhor do que fulano, a minha fé é maior do que a de cicrano. Não é isso, você tem que ver o seguinte, hoje a minha fé é maior do que ontem? Hoje eu sou uma pessoa melhor do que fui ontem? Hoje as minhas atitudes são diferentes das atitudes minhas de ontem? É isso que nós devemos observar. É isso que nós precisamos ver. Né? E é isso que a palavra de Deus proporciona a nós. O termo fariseu significa separado. Então isso indica que era um povo extremamente zeloso e a ponto de separar de outras pessoas, porque eles se julgavam santos demais, porque eles se julgavam perfeitos demais. Então eles saíam dali da convivência das outras pessoas, viviam separados, não se envolvia, não comia na casa dos outros, não participava de nada junto com os outros, porque eles se consideravam melhores espiritualmente. E o publicano? Totalmente ao contrário do fariseu. Publicano era cobrador de impostos, apesar que era judeu, mas estava a serviço do Império Romano. Então havia uma discriminação muito grande para os fariseus, porque eles eram judeus e cobravam impostos altíssimos do povo judeu em favor do Império Romano.
Eles achavam isso um absurdo, mas veja só, eles eram funcionários públicos. E como funcionário público, eles têm que seguir as regras do governo. E ali a regra do governo dizia que era para cobrar os impostos e os valores eram aquele. Mas não só isso, né? Os publicanos também, eles eram considerados roubadores, corruptos. Por quê? Porque eles cobravam propina. Eles iam cobrar os impostos para o Império Romano e chegava lá para a pessoa e cobrava mais e a diferença eles ficavam para eles. Ou então, para alguns, você fazia lá uns acordos. Olha, você deve esse valor aqui para o Império Romano. Se você me der essa propina, eu rasgo e acabou a dívida. Né? E acontecia muito isso naquele tempo. E por isso os publicanos eram considerados impuros, não aceitos no meio do povo, antissociais, perseguidores, enfim, tudo quanto era pecado era atribuído a publicano, a ponto de considerar os publicanos o grande exemplo do que não se deve fazer. Também eles eram considerados, além de traidores, apóstatas. O que é apóstatas? Aquele que abandona a fé. Uma pessoa apóstata é aquele que nega a fé, que não pratica a fé, que não vive a fé, que distancia da fé. É uma pessoa apóstata. E os publicanos, eles eram considerados apóstata porque eles estavam a serviço do Império Romano. E eles eram judeus. Mas acontece que naquele tempo o Império Romano dominava a região, inclusive Israel estava cativo dos romanos, né? Estava vivendo ali sobre o domínio romano. Então não tinham o que fazer, era o emprego deles, eles tinham que trabalhar mesmo para o Império Romano. Mas em virtude disso eles eram discriminados pelos judeus. Então nós vimos aqui que o fariseu e o publicano eles eram totalmente diferentes. Né? Eles tinham assim, uma diferença exorbitante entre um e outro. Agora vamos ver a oração. Né? A oração. A oração dos judeus, eles aconteciam 2 vezes ao dia, às 9 horas da manhã e às 15 horas. E essas orações, apesar que eles oravam o tempo todo, em todos no momento ali na sua casa, em intimidade com Deus, mas eles tinham a prática de sair de onde estivessem, de casa, do campo, do trabalho, às 9 horas da manhã e às 3 da tarde, eles paravam o que estavam fazendo e seguiam para a sinagoga para poder fazer oração. Isso era sagrado para os judeus. Eles se dirigiam até o templo para orar. E já os publicanos eles não tinham vida de oração. A vida deles era uma vida social, uma vida profissional e nada relativo a questões espirituais. Né? No entanto, na hora da oração ali no templo, o fariseu ele ocupou o melhor lugar, ele estava em uma posição privilegiada, porque ele se sentia santo, perfeito, reto, que agradava a Deus, que tinha uma ampla intimidade com Deus. Já o publicano, que se considerava um pecador, um indigno, alguém incorreto para estar ali, ele estava lá no cantinho, escondido ali, orando ali humildemente, timidamente, né, porque ele não se sentia digno e nem seria aceito ali no meio dos fariseus, né, sentado ali junto aos fariseus. Então nós vimos aqui na parábola 2 situações na oração. Que era espiritualmente, que considerava-se espiritualmente perfeito, que era o fariseu, e o outro que considerou-se indigno, imperfeito, impuro, que era o publicano. Então são 2 pessoas em situações espirituais bem diferentes. Vamos lá, a hipocrisia do fariseu. 2, né? Hipocrisia do fariseu. A hipocrisia do fariseu na postura no momento da oração. Até a postura para orar nós temos que ter cuidado. Né? Tem pessoas que na hora da oração ela quer mostrar para todo mundo que ela está orando. Né? É claro que você vai fazer a sua oração silenciosa, você vai fazer a sua oração audível,
né? Mas você também não precisa mostrar para as outras pessoas que você está orando muito bem, que você é bom, que você sabe orar, que você é perfeito na oração. Não, não é isso, né? Você tem que orar ali ou em silêncio ou de forma audível, né? De forma que você mesmo possa escutar e para que você possa ter a sua comunhão com Deus, né? Para que você possa viver a sua comunhão com Deus. Não para que você possa se exaltar, não para que você possa se aparecer, mas para que possa, assim, mostrar a sua intimidade com Deus para o próprio Deus. Já o fariseu, a postura dele foi diferente, né? Ele ficou ali em uma posição de destaque, para chamar a atenção de todos que estavam presentes. Ele orava e falava em voz alta, de mãos erguidas, né? Porque ele se julgava em plena unidade com Deus e intimidade com Deus, que ele pudesse se expressar e se exaltar, tá? Também ele falava olhando para o céu, assim, né, de olhar fixo para o céu, né, dizendo: olha aqui, Deus, se orgulhe de mim porque eu sou bom mesmo. Olha aqui, ó, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E também ele se apresentava como puro, né? Eu não tenho vício, eu não tenho pecado, eu não tenho nenhuma mania, eu não tenho nenhum defeito, e isso e aquilo, mostrando ali que ele era um homem espiritualmente correto, né? O fariseu também fez uma oração que era uma oração comum para os fariseus. Eles oravam desse jeito. Não era só um fariseu que orava assim, mas todos os fariseus tinham essa prática de orar dessa forma, de ficar de pé, erguer os braços, orar em voz alta, se exaltar, mostrar suas qualidades, mostrar as suas atitudes, dizer o que tinha feito em favor do reino, isso e aquilo, enfim, eles tinham esse hábito. Então aquele fariseu que aparece na parábola, ele representa nada mais do que todos os fariseus, porque todos tinham a mesma prática, todos agiam da mesma forma e todos tinham o mesmo costume na oração. A oração arrogante. A oração arrogante é aquela que a pessoa fala de si mesmo. Ao invés de falar de Deus, de glorificar a Deus, de reconhecer os atributos de Deus, de reconhecer as qualidades de Deus, a oração arrogante, a pessoa reconhece as suas próprias qualidades, né? E foi o que o fariseu fez ali, né? Ele dizia que não tinha nenhuma consciência do pecado, que não tinha nenhuma necessidade, que nem a humildade ele precisava, porque ele era tão correto que não precisava ser humilde, e que ele não precisava de Deus, então. Já tem tudo, então não precisa de Deus. Era essa a atitude dos fariseus. E hoje nós podemos observar muitas pessoas assim também no cristianismo. Podemos observar no cristianismo diversas pessoas que agem dessa forma, que têm condutas semelhantes ao fariseu, né? Que agem como fariseus. Então nós precisamos nos policiar, observar a nossa vida, a nossa conduta, para que nós não venhamos ter atitudes de fariseus. Isso é uma constância em nossa vida, é um zelo que nós precisamos ter em observar se as nossas atitudes não estão sendo arrogantes, se as nossas atitudes não estão sendo prepotentes, se as nossas atitudes não estão sendo orgulhosas, né? Tudo isso temos que observar, precisamos observar. Os fariseus, eles excediam no jejum, né? Tem o jejum que era praticado comumente, mas eles exageravam no jejum, eles faziam 2 jejuns por semana, né? E aquilo como regra. E o jejum ele não tem que ser como regra, o jejum ele tem que ser como necessidade. Quando é que você faz um jejum? Quando você percebe que você vai passar por uma grande batalha, quando você vai passar por uma grande luta espiritual, quando você está atravessando um momento muito difícil,
quando você necessita que o poder de Deus venha de uma forma especial na sua vida, quando você necessita de unção especial para ministrar, quando você necessita de um revestimento de poder maior para alguma necessidade espiritual sua ou da igreja ou do ministério que você pertence, né? Aí sim você deve fazer o jejum. E os judeus, eles tinham uma época certa de fazer o jejum, né? Que era no dia da expiação, conforme Levítico capítulo 16, versículos 29 e 31, e também capítulo 23, versículo 27 do livro de Levítico. Então ali mostra como era o jejum obrigatório aos judeus. Porém, os fariseus não, os fariseus eles faziam jejum 2 vezes por semana por fazer. Só para dizer que era bom mesmo, né, em oração, que era predispostos, isso e aquilo. Não, o jejum ele tem que ter um propósito. O jejum você não pode fazer só por fazer. Senão você só passa fome. Ele não vai ser recebido por Deus. O jejum ele tem que ser recebido por Deus. Então você faz o jejum quando você sente a necessidade espiritual. Não importa se é 2 vezes por semana, ou se é 10 vezes ao mês, ou se é 1 vez ao mês, não importa. O que importa é que você vai fazer o jejum quando você sente uma necessidade espiritual de uma busca profunda, de uma intimidade maior, de um revestimento maior do poder de Deus. Os fariseus também, eles exageravam até no dízimo. Eles dizimavam até os temperos. Como assim? Até a hortelã, os outros temperos ali que eles usavam, eles dizimavam a Deus. Então eles eram muito zelosos no cumprimento da lei, mas eram muito falhos no amor ao próximo, no respeito ao próximo e na quebra do orgulho e da vaidade de si próprio. Eles eram muito orgulhosos. E agora no cristianismo nós encontramos pessoas assim, né? Quantas pessoas nós conhecemos no meio cristão que são orgulhosos, que se acham maiores conhecedores, que se acham mais usados por Deus, que se acham mais na unção do que os outros, que estão muito mais próximos do que Deus do que os outros, né? Conhecemos muitas pessoas assim. Então essa foi a oração do fariseu, uma oração oportunista, uma oração comum entre os fariseus e uma oração arrogante. Agora vamos meditar na oração do publicano, que para Jesus foi considerada a oração correta. Então isso nos importa como cristãos, saber como orar corretamente. Vamos lá. A sinceridade do publicano. A oração do publicano foi uma oração de humildade. Ali quando fala que ele batia no peito, bater no peito era um costume naquele tempo como símbolo de humilhação. Era o alto flagelo, né? A pessoa se batia como mostrasse para todos ali que ele era indigno, como ele era imperfeito. E foi isso que o publicano fez, né? Ele bateu no peito ali porque ele se considerava imperfeito, ele considerava indigno, ele não se considerava merecedor da misericórdia de Deus, por isso ele batia no peito. Hoje nós não precisamos autoflagelo, né? Você não precisa, eu vou ficar de joelho, vai doer meu joelho, mas eu vou ficar porque eu tenho que fazer um sacrifício a Deus. Deus não se agrada desse tipo de sacrifício, né? Eu vou orar em cima de caroço de milho, que é para doer meu joelho, para mostrar para Deus que eu estou fazendo sacrifício. Não é esse tipo de sacrifício que Deus agrada. Qual é o sacrifício que Deus agrada? É o sacrifício de oração, de coração, de arrependimento, porque o arrependimento ele é um sacrifício. O que é o arrependimento? Você vai abrir mão de alguma coisa, né? Vamos lá, supomos que esse lápis aqui, né,
com esse nordestino aqui, supomos que eu gosto muito disso, né? Aí eu tenho que abrir mão, eu tenho que tirar ele da minha vida. Mas eu tenho um apego por isso, foi um presente que eu ganhei, eu não posso fazer isso. Ou seja, eu estou citando esse exemplo aqui para você entender o que é arrependimento. Arrependimento é você abrir mão de alguma coisa que aparentemente vai te fazer falta. E o pecado, aparentemente, ele está tão enraizado contigo, que quando você precisa se arrepender e abrir mão do pecado, parece que vai te fazer falta, né? Meu Deus, como que eu vou viver sem beber? Como eu vou viver sem esses amigos da farra, do piseiro? Como que eu vou viver sem os bailes, sem as danças, sem o adultério, sem a fornicação? Como que eu vou viver sem a corrupção, sem o furto, sem o roubo? Como que eu vou viver? Você, para abandonar o pecado, você vai ter essa luta. Quando você abandona o pecado, você tem esse tipo de luta, você tem esse tipo de peleja. Não é fácil você abrir mão de alguma coisa que te agrada, que te traz prazer, que te dá algum tipo de vantagem. Não é fácil, mas você tem que abrir mão. E ali o publicano, ele estava abrindo mão. O fariseu não, o fariseu ele estava dizendo, eu sou isso, eu sou bom, eu sou perfeito, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele não abriu mão de nada. Mas o publicano, ele abriu mão, ele bateu no peito ali, se humilhando, dizendo para Deus que ele era indigno, ele era impróprio. Hoje, Deus não quer que você faça um autoflagelo, mas Ele quer que você faça o sacrifício de reconhecer os seus erros. Que você faça o sacrifício de se corrigir, que você faça o sacrifício de ser mais agradável, que você faça o sacrifício de ser melhor do que ontem. É esse o sacrifício que agrada a Deus e é esse o sacrifício que Deus espera de ti. Deus espera de ti um sacrifício de oração, um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor, um sacrifício de renúncia. É esse sacrifício que você tem que fazer, de renúncia. Renunciar a si mesmo. O que Jesus ensinou? Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é abrir mão de coisas que parece que vai arrancar um pedaço de si. Abrir mão de si mesmo é como tirar um pedaço da sua vida. Isso é abrir mão de si. Então, abrir mão de si é você renunciar. Renunciar àquilo que esfria a sua fé, renunciar àquilo que cria conflito na sua família, renunciar àquilo que te afasta de Deus, te afasta da comunhão do Senhor, te afasta do reino de Deus. É esse o sacrifício que Deus espera de nós. E negar a si mesmo, que Jesus fala, está relacionado ao sacrifício da renúncia, de renunciar hábitos, costumes, vícios, domínios, fortalezas, prazeres, vantagens em favor do reino de Deus. Ah, pastor, mas aí eu vou sair perdendo. Sabe o que a Bíblia fala a esse respeito? Todo aquele que nessa vida abrir mão de qualquer coisa em favor do reino de Deus, será recompensado ainda nessa vida. Será recompensado ainda nessa vida. E ainda detalhe, né? Aquele que abre mão de pai, mãe, marido, mulher, filhos, bens, propriedades em favor do reino de Deus. Não que você tenha que abandonar tudo isso, mas você vai abandonar aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Se o cristão, ele tem que ser obediente a tudo. Mas a Bíblia nos faculta o direito de não obedecer aquilo e aqueles que nos distanciam de Deus. Aquilo ou aquele que nos distanciam de Deus, que cria barreira entre nós e Deus, a Bíblia permite renunciar.
E ali Jesus ainda cita o grau parentesco, né? Pai, mãe, esposa, marido, filhos, como a forma de mostrar para a pessoa que o reino de Deus tem que ser mais importante do que qualquer coisa. Porque se o reino de Deus não for mais importante do que a sua família, você não vai amar sua família verdadeiramente. Se o reino de Deus não for mais importante do que os seus bens te levarão à soberba e não à alegria de usufruir com prazer daquilo que possui. E assim adiante. Né? É isso que nós devemos observar, é isso que nós devemos ver. A oração do publicano foi uma oração com súplica. Ele suplicou a misericórdia de Deus, ele implorou a misericórdia de Deus, ele insistiu pela misericórdia de Deus. Essa foi a oração do publicano. E a ênfase da oração dele estava na palavra pecado e na palavra pecador. Essa era a ênfase da palavra. Hoje se falar em pecado, as pessoas, esse pastor só fala em pecado, só prega sobre pecado. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é chamar o pecador para o arrependimento. Se não chamar o pecador para o arrependimento, não é Evangelho. Se não mostrar as falhas e os erros para que sejam corrigidos, não é Evangelho. Então isso que estão oferecendo por aí pode ser considerado anátema, coisa sem valor. Porque o verdadeiro evangelho é revelar o pecado e chamar o pecador para o arrependimento. Esse é o verdadeiro evangelho. E foi isso que o publicano orou, suplicando pelo arrependimento, suplicando pela misericórdia de Deus. 2. A sinceridade do publicano no arrependimento. Além de bater no peito ali, que era um sinal na época de arrependimento, o publicano nem conseguia abrir os olhos, né? A parábola diz que o fariseu orava de olhos abertos, olhando para o céu. O publicano orava de olhos fechados e cabeça baixa. O fariseu de cabeça erguida olhando para o céu. O publicano de cabeça baixa e olhos fechados. Por quê? Porque ele não se sentia digno, ele não se sentia pronto ali, preparado espiritualmente para olhar para o céu e abrir os olhos na direção de Deus. Ele se sentia indigno, impróprio. Então, nisso a oração do publicano foi mais correta, porque era uma oração sem exaltação, era uma oração com humildade, com reverência, reconhecendo o senhorio e o poder de Deus. Jusilei Lisboa, a paz do Senhor seja contigo e com toda a casa, com toda a família, aí que está acompanhando a gente. O publicano sequer conseguia formular palavras. Ele era tão pecador, tão indigno, que ele não conseguia nem falar. Ele não tinha uma oração ali com muitas palavras. Já o fariseu falava o tempo todo, porque estava se exaltando. Já o publicano não, o publicano ele não encontrava nem palavras. Tão indigno que ele considerava, tão pecador que ele se considerava, que ele não achava palavras. O publicano ele tinha consciência da sua condição, por isso ele se portou de uma forma sincera e arrependida. Ele tinha reconhecimento. Então assim deve ser as nossas orações. Quando você vai para a Bíblia e vê ali a história de Davi, e a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, vivia conforme Deus queria que ele vivesse. Aí você fala, mas peraí, Davi aprontou todas, hein? Aprontou muito. Então Deus gosta disso? Deus aprova isso? Não. Tanto que veio as consequências sobre Davi e sobre o reino, sobre o reinado dele. Veio as consequências sobre Davi e sobre a família dele. As consequências duras contra o reino e contra a família e contra a pessoa. Veio as consequências. Mas o que fazia Davi segundo o coração de Deus? Ele era sincero,
e o arrependimento dele era verdadeiro. Quando você vê os salmos, né? Depois você lê o Salmo 51, dê uma lida no Salmo 51 depois, para você ver a oração de uma pessoa arrependida, a oração de uma pessoa que está se voltando para Deus, que reconhece os seus erros, que reconhece as suas falhas. Dê uma lida aí no Salmo 51 e você vai ver que maravilha é, né? Como é maravilhoso ali o arrependimento de Davi, né? Como ele se arrependeu do que fez e como ele se apresentou a Deus, como ele conversou com Deus ali em oração, né? Vou ler aqui só uma parte dele, né? Confissão e arrependimento, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. E assim vai. Ele vai apresentando as suas fraquezas, as suas dificuldades e o seu arrependimento verdadeiro. E a nossa oração deve ser com arrependimento verdadeiro. A nossa oração tem que ser uma oração sincera diante de Deus. E é essa oração que vai agradar a Deus e é essa oração que vai ter resposta. Marinho Tavares, a paz seja contigo, meu irmão. Deus abençoe sua vida, seus negócios, que tudo corra bem na sua vida. A oração do fariseu, ela foi sincera e o arrependimento foi verdadeiro, porque ele não prostrou em sinal de exaltação, mas em sinal de humildade diante de Deus. E a oração aceita, né? Vamos lá, a oração aceita. O publicano, que era odiado por todos, isto é, o pecador, recebe o dom de Deus, a justiça, ou seja, o perdão e a misericórdia divina. E aquele que se dizia santo, aquele que se dizia perfeito, aquele que se dizia correto, não teve a oração aceita. Então, qual é a oração verdadeira? Qual é a oração sincera? Qual é a oração que agrada a Deus? A oração feita com sinceridade. As palavras ditas pelo coração e não pela boca. A oração aceita é aquela que vem permeada de sinceridade, né? Ou seja, você vai dizer para Deus: Deus, olha, errei aqui, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje minha atitude é assim, 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 hoje tal coisa, eu me arrependo, né? E tem que pedir perdão também da pessoa que você ofendeu, tem que pedir perdão também da pessoa que você magoou, que você causou algum problema para essa pessoa, né? Peça perdão, o maior beneficiado vai ser você mesmo. Quando você pede perdão, você é o primeiro a ser beneficiado. Então peça perdão dos seus erros, das suas falhas. A oração aceita, ela é sincera e ela é com arrependimento diante de Deus. Mostre para Deus que você reconhece as suas falhas, mostra para Deus que você reconhece os seus defeitos, mostra para Deus que você luta para mudar, mas não encontra forças, e Ele vai te dar forças, e Ele vai te dar sabedoria, e Ele vai te dar o bom ânimo, e Ele vai te orientar, e Ele vai conduzir a sua vida de maneira que você possa viver segundo o coração de Deus, que você possa viver conforme a vontade de Deus. Seja sincero a Deus nas suas orações. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Não adianta você falar assim: não, esse pecado eu não posso confessar, vou deixar ele oculto. Não, Deus sabe, Deus viu. Então converse com Deus
e diga para Deus, olha Deus, me perdoe, né? Eu fiz isso, eu cometi isso. Até os pensamentos, os olhares cobiçosos, as palavras ditas, peça perdão a Deus. E você vai ver que maravilha é. Você vai ver que bom é estar nos braços do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, que essas palavras fiquem no seu coração. Domingo que vem, lição número 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Lição muito boa. Fala sobre liberar perdão e sobre ser perdoado. Domingo que vem. Amém? E hoje a nossa lição foi a lição número 6, a sinceridade e arrependimento diante de Deus. Portanto, quando você for orar, ore de uma forma sincera e arrependida. E as suas orações chegarão a Deus e Deus chegará até você. Amém? Oremos. Hoje à noite, 7h30 da noite, estaremos na congregação, Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé. Esteja lá, vamos adorar a Deus. Hoje é culto de louvor e adoração. Esteja lá para louvar e adorar a Deus. Terça-feira é culto fé e milagre, né? É culto de orar por milagre, de orar pelo sobrenatural, é culto de orar por aquilo que nós não estamos conseguindo sozinhos. Então terça-feira é um culto de poder, né? Esteja lá na terça. Domingo, culto de louvor e adoração. Esteja hoje conosco, Rua Cristina 6291, 7h30 da noite, orando e adorando a Deus. Vamos orar para encerrar a Escola Bíblica. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Neste momento, Senhor, nos colocamos diante da Sua presença e oramos, pedindo, meu Deus, que a Sua palavra seja guardada em nosso coração. Limpa a nossa vida de todo erro, de toda falha. Limpa-nos de tudo aquilo, Senhor, que não procede de Ti. Dai-nos graça, dai-nos vitória, dai-nos sabedoria. Dai-nos entendimento para viver bem conforme Te agrada. Faça-nos arrependidos a cada momento que errarmos, que falharmos, que cometermos algum pecado contra o nosso semelhante contra Ti. Faça que imediatamente já venhamos nos arrepender. Mas faça também, Senhor, que venhamos crescer na graça, na fé, no entendimento. Que venhamos crescer em sabedoria e que o Seu nome venha a ser louvado e glorificado. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos. Amém. Irmã Lenilce, hoje eu me atrasei, mas não tem problema, irmã. Você pode rever aí que vai ficar salva, né? Pode rever a Escola Bíblica aí. Amém? Paz do Senhor a todos e até às 7h30 da noite no culto de hoje. Estaremos lá juntos adorando a Deus.